Momento do Evangelho, 28 de novembro de 2025. É de paz que o Senhor vai falar a seu povo e seus fiéis e aos que a ele se converterem. 34ª semana, Santo do dia, São Tiago de Marca, memória facultativa. Local, Nápoles, Itália. Data, 28 de novembro, 1476. Oremos, levantai, Senhor. Nós vos pedimos o ânimo dos vossos fiéis, para que, fazendo frutificar com solicitude a obra da salvação, recebam maiores auxílios de vossa paternal bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Daniel, capítulo 7, versículos 2 a 14. Leitura da profecia de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão, e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: "Vamos, come mais carne." Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças, e foi-lhe dado poder. Depois eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte. Com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha 10 chifres. Eu observava estes chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno. E em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres, e eis que neste chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Daniel capítulo 3, versículos 75 a 81. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Evangelho, Lucas capítulo 21, versículos 29 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto.
Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As minhas palavras não hão de passar. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho proclamado hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a olhar para a figueira, a observar os seus brotos e a reconhecer pelos sinais que o verão está próximo. E ele nos diz, assim também acontece com o reino de Deus. Há sinais, há acontecimentos, há movimentos na história que nos mostram que Deus está agindo, que Ele está perto, que Ele não abandonou o mundo. E logo depois, Jesus nos dá uma palavra que atravessa os séculos e sustenta o coração dos que creem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo o que é material, tudo o que é sensível, tudo o que causa impacto aos olhos e aos ouvidos, tudo isso passa. A casa que hoje nos parece tão importante, um dia deixará de existir. O corpo que tanto cuidamos muda, envelhece, se desgasta. Os sons, as imagens, os toques, os cheiros, tudo é passageiro. Mas a palavra de Deus permanece. A verdade não envelhece. A promessa não desaparece. O reino de Deus não se dissolve. E a liturgia, sabiamente, coloca ao nosso lado o cântico de louvor da criação. Montes, colinas, plantas, fontes, baleias, peixes, pássaros, rebanhos, tudo bendizendo o Senhor. Toda a criação passa, e ainda assim, tudo aponta para o eterno. Toda criatura, mesmo sendo finita, proclama aquele cuja palavra não pode ser destruída pelo tempo. E ainda mais, a visão do profeta Daniel nos recorda que a história humana inteira está em movimento, que impérios se levantam, que reinos caem, que poderes surgem e desaparecem, como aqueles animais misteriosos, o leão com asas de águia, o urso poderoso, o leopardo com 4 cabeças, o quarto animal terrível. Todos passam, todos perdem o trono. Apenas um permanece, o Filho do Homem, aquele que vem sobre as nuvens, que recebe do Ancião de Dias o poder, a glória e a realeza eternas. O Evangelho, o Cântico da Criação e o livro de Daniel concordam. Tudo passa, apenas Deus, não passa, apenas sua palavra permanece. E o que isso significa para nós? Significa que precisamos aprender a viver não para aquilo que passa, mas para aquilo que fica. Não para as aparências, mas para a verdade. Não para o drama da vida sensível, mas para a profundidade da vida espiritual. Jesus elogia Maria, não Marta, porque Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Escutar a palavra, permanecer aos pés de Cristo, alimentar-se daquilo que é eterno. Tudo o mais nos será retirado, mas a palavra de Deus é a única riqueza que atravessa a morte, a única sabedoria que não se deteriora, a única luz que jamais se apaga. Hoje Deus nos chama novamente ao essencial, a oração, a meditação da palavra, a vida de fé, a confiança no Cristo que permanece. O Senhor diz, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Não é uma ameaça, é um consolo, é um convite a viver no tempo, mas com o coração na eternidade. Meus queridos irmãos, hoje Jesus nos lembra algo que transforma toda a nossa vida. Tudo passa, menos a palavra de Deus. O corpo passa, o dinheiro passa, a fama passa, a dor passa, os reinos passam, os impérios caem, até a terra e os céus passarão. Mas a palavra de Deus não passa. Ela é eterna, é firme, é segura, é luz que nunca se apaga. É por isso que Jesus nos chama a prestar atenção aos sinais, como quem observa a figueira que brota. Ele nos diz, o reino de Deus está perto. Não para nos assustar, mas para nos acordar, para nos lembrar que existe algo maior, mais profundo, mais verdadeiro do que tudo o que vemos e sentimos. O que você constrói com Deus, ninguém tira. O que você aprende de Deus, o tempo não destrói. O que você vive com Deus atravessa até a morte. Por isso, hoje, escolha como Maria a melhor parte. Permanecer com Cristo, ouvir sua palavra, alimentar a alma, guardar aquilo que é eterno, porque tudo passa. Mas o amor de Deus não passa. Sua fidelidade não passa. Sua palavra
permanece para sempre. Frase-chave para a nossa caminhada: tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre, mesmo quando os sinais parecem confusos. Frase do dia: o que construo com Deus, o tempo não destrói. Oração pessoal. Senhor Jesus, Tu és a palavra que não passa. No meio das mudanças, medos e incertezas da vida, dá-me um coração firme, capaz de reconhecer os Teus sinais e permanecer na Tua verdade. Ensina-me a escolher como Maria a melhor parte, estar contigo, escutar-te e guardar o que vem de Ti. Que nada em mim seja maior do que o Teu amor. Amém. Oração de intercessão. Senhor, olhai por todos aqueles que hoje se sentem inquietos, confusos ou cansados. Intercedo pelas famílias, pelos doentes, pelos que perderam a esperança e pelos que buscam um sentido para a vida. Que a Tua palavra, eterna e luminosa, alcance cada coração, trazendo paz, cura, conversão e confiança. Que todos percebam que mesmo quando tudo passa, Tu permaneces. Amém. Propósito de vida. Construir a existência sobre aquilo que nunca será tirado: a fé, a oração, a palavra de Deus e a comunhão com Cristo. Inscreva-se no canal. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe conosco diariamente na luz da palavra que não passa. Compartilhe com sua família e amigos. Mensagem final. Tudo na vida muda, tudo se transforma, tudo se desfaz, mas Deus permanece, a palavra permanece, e quem se apoia nela jamais será abalado. Observe os sinais, fortaleça a fé, volte ao essencial, porque o reino de Deus está perto, e isso é um consolo para quem crê. Bênção final. Que o Deus eterno, cuja palavra não passa, ilumine o teu caminho, fortaleça a tua alma e te conceda paz em cada passo. Que Cristo permaneça contigo e te conduza sempre ao que é eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo dia na graça e no amor do Senhor. Salve Maria.